Nono ano, melhor nono ano do CESF 2020. Olha aí, hoje são 21 de outubro. Estamos aí na página 184, falando do nosso querido Brasil, nossa querida nação, né? E nós temos que entender o seguinte, né? O Sarney, que era o presidente, como nós vimos na aula passada, ele lançou os planos econômicos, né? O plano cruzado, depois o plano cruzado 2, né? As moedas do Brasil. A moeda mudou o nome de cruzeiro para cruzado, não é? Não deu certo não, a inflação continuou subindo, né? A inflação foi terrível. Depois cruzado 2. Cruzado 2. A inflação continuou. Aí foi que a inflação subiu mesmo, porque aqui ele congelava o salário, né? Ele congelava o salário. O que é congelar? Parar, deixar paradão lá o salário. Congelar o salário, né? Mas ele acabou aumentando impostos. Ele achou que era necessário, sabe? Para consertar o Brasil tem que se fazer um sacrifício de pagar mais impostos e ganhar menos e comprar mais caro. O nome disso é inflação, tá? O nome disso é inflação. É quando tudo aumenta de preço. Aumentou o arroz, aumentou o feijão, aumentou o dólar, aumentou a farinha, aumentou a rapadura, aumentou o tomate, aumentou tudo. Nada desceu mais, não é? E o plano cruzado já estava virando piada, porque ele chamou aquele pessoal todinho para ser fiscal do governo, o pessoal estava ajudando, não é? E ele acabou fazendo o seguinte: além de congelar o salário, ele resolveu congelar preços. Congelar preços. Quem fosse pego aumentando o valor de um produto, pagaria uma multa. E quem ia fiscalizar isso? A população. A população ia fiscalizar. Se a população achasse um comerciante colocando ali alguns centavos a mais no preço da batatinha, do quilo da batatinha, né, a população poderia denunciar para a polícia. Lá na polícia denuncia. A polícia chegava lá, o cara tinha pagado o preço e voltado o preço ao normal. Mas dava medo nos comerciantes, né? Então, o que é que nossos comerciantes do Brasil fizeram? O que é que nossos queridos empreendedores do Brasil fizeram para ajudar o país? Esconderam a mercadoria. Esconderam a mercadoria. Só de ruim, esconderam. Então quando a pessoa chegava lá, fulano, me dá 1 quilo de batata. Rapaz, a batata acabou. Aí quando acabei saindo na porta, rapaz, achei bem aqui 1 quilo, bem aqui. Só que vai ser obrigado a te vender mais caro, que é o último que tinha. E o preço já vem aumentando. Aí o cabo vai, morto de fome, vai e compra 1 quilo da batata, né? As prateleiras estavam praticamente todas, quase todas vazias, porque os comerciantes estavam escondendo essas mercadorias. Por que eles estavam escondendo? Para manter o preço, né? Para manter o preço, o pessoal procurar mais. Quanto mais o pessoal procurar, maior vai ser o preço, né? Aí é outro problema que aconteceu, outra questão. Ele acabou mudando o nome da moeda de novo. Não vou brincar disso aqui mais não. Vou agora mudar o nome para Cruzado Novo. Cruzado Novo. Agora a moeda não ia mais ser Cruzado 2 não. Ia ser Cruzado Novo. Agora o bicho vai, agora o negócio vai. A inflação continuou subindo, não teve jeito. A inflação chegou a níveis estratosféricos, né? Inflação. Quando a gente imagina que, vamos supor, o Brasil de janeiro até dezembro, nos dias atuais, está aí com a inflação de 12%, às vezes chega a 9%, nos últimos anos, sabe? Nos últimos 5 anos, 3 anos, enfim, 10% ao ano, o ano todinho a inflação subiu esse tanto. No tempo do Sarney, a inflação tinha subido de 1.782% ao ano. Nunca na história foi vista uma coisa dessa, mas aconteceu. O pessoal fazia piada com isso, não ia pra rua fazer greve nem nada não. O governo deixava passar, né? E fazer o quê? O povo não lutava, então deixa como tá.
né? Mas só que chega um momento em que a população começa a dizer chega, vamos parar com essa sacanagem, isso é sacanagem. O pessoal na época, não, vamos lutar, a gente venceu um regime militar terrível, por que nós não vamos consertar esse país? O Sarney, tive uma ideia. O Sarney, tive uma ideia, né? Qual foi a ideia, Sarney? Vamos logo fazer logo a Constituição, né? Todo mundo fica de boa. Todo mundo tirou a atenção da economia e a atenção foi voltada para a Constituição, certo? E a parte da Constituição está bem aí na página 184. Nós temos aqui na primeira imagem o deputado Ulisses Guimarães, que apelidou a Constituição de Constituição Cidadã. Tomara que não mude essa daqui. Nosso livro sagrado das leis, né? E dentro dessa Constituição, que o Sarney deu o maior fogo para fazer logo, vamos fazer a Constituição, para ver se o pessoal esquece o negócio de inflação, o povo enjoado, para ver se esquece a inflação e passa a se concentrar nas leis, né? É só para desviar um pouco a atenção. Os deputados já estavam com vontade mesmo de fazer a Constituição, acabaram criando em 1988 a nossa 7ª Constituição. O Brasil já teve 7 Constituições. 7, tudo isso sim. Estados Unidos só tem uma, desde o início da sua história como república. Os Estados Unidos só tem uma Constituição, né? O Brasil teve 7. Querem saber quais foram? Vamos lá, ver se o tio lembra aqui. A primeira Constituição foi em 1824, do Dom Pedro I. Nela, o Dom Pedro colocou o poder moderador, que estava acima dos demais. Depois, teve uma outra Constituição em 1892, a Constituição da República. O Marechal Deodoro da Fonseca assinou essa Constituição, né? Na verdade, a República aconteceu em 1889, mas a Constituição só foi feita nessa data aqui. Depois, tiveram outras, de 1934, a Constituição do momento de que Getúlio Vargas tomou o poder, né? Isso aqui é de Vargas, né? Aí não, Vargas disse assim, não vou mais brincar não, eu quero uma nova, uma de 1937. 2 Constituições do Vargas, né? Depois que o Vargas saiu, o Dutra fez uma Constituição de 1954. Não, desculpe, em 46. Olha eu errando aqui, né? A chamada Constituição da nova era, do novo século, porque o Vargas já era um ditador, então vamos colocar uma Constituição democrática de 1946, com o Dutra, né? Do Dutra, enfim. 1, 2, 3, 4, 5. Depois veio o regime militar. Em 1967, os militares criaram essa Constituição no Brasil. Pega, bate, tal, tortura, não sei o que mais. E essa Constituição vigorou até 1988, quando foi criada essa aqui que eu estou mostrando para vocês aqui na imagem, chamada Constituição Cidadão, Constituição Federal Cidadã, né? Muito bem, nessa Constituição, como mostra a nossa página aí, tinha que ter eleições diretas. Por que eleições diretas? Porque os presidentes eram escolhidos antigamente lá dentro mesmo do Congresso. Igual o Papa é escolhido lá escondido, o Papa não é escolhido lá escondido no Vaticano, pois do mesmo jeito eram os presidentes no Brasil. Eles eram escolhidos lá dentro, lá ninguém sabia quem era. Quando dá fé, tá lá, o cara aparece na porta acenando pro povo. Eita! Escolheram o presidente, saiu fumaça preta, escolheram o presidente. Fumaça azul, branca, rosa, toda cor. Então, as eleições agora iam ser diretas. O povo ia ter que votar. Certo? Analfabeto poderia votar se quisesse. Analfabeto. Beleza? Muito bem. Até 70 anos de idade a pessoa é obrigada. 70 anos de idade em diante não precisa mais a pessoa votar. Tá bom?
Ah, se quiser ser vereador, tem que ter 18 anos de idade. Se quiser ser prefeito, tem que ter 21. Se quiser ser governador, tem que ter 35. E presidente também? Também. Presidente também tem que ter 35 anos de idade. Tá bom? Juiz já pode ser juiz com 21 anos de idade. Quem terminar um curso de direito, ser advogado, enfim, a Constituição já aceita que a pessoa possa ser juiz aos 21 anos de idade. Interessante, né? Beleza, muito bom. Ah, o que mais tem nessa Constituição de interessante? Um crime de racismo. Nela foi considerado crime inafiançável. Se você praticar racismo, alguém pode te denunciar imediatamente e você não vai poder pagar a fiança não. A não ser que a pessoa tire a queixa, tire lá a denúncia. Você vai ficar lá por um bom tempo. Isso é a Constituição que diz. Se passar 20 anos, você ainda pode ser acusado de racismo. Cuidado. A pessoa ainda pode ser acusada de racismo passar 20 anos, porque o crime de racismo é inafiançável e imprescritível, segundo a Constituição. Certo? Ah, vai ter o que mais? Nessa Constituição tem o habeas corpus, que estava sumido. O habeas corpus, a pessoa tinha o direito de responder em liberdade até o dia do julgamento, se a pessoa cometesse algum crime ou suspeitasse disso. Enfim, né? Tinha muitas coisas. A eleição de presidente deixou de ser em 5 anos e passou a ser somente um mandato de 4 anos. Ainda bem, né? Ninguém aguentava 5 anos uma pessoa fazendo o que faz, não, né? Aí tem mais o que? Enfim, tem muita coisa e tal. Tem o fim da censura, né? O fim da censura. A pessoa poderia dizer o que quisesse, desde que a lei não proibisse. Tá bom? Desde que se a lei não proibisse, você diga o que quiser. Você não pode sair também dizendo palavrão no meio do mundo, não. Tem que ter bom senso, né? A censura é, digamos assim, é o início da chamada liberdade de expressão. Liberdade de expressão. É o que você vê hoje em dia na arte, na música cheia de palavrões, tudo enquanto. Pode fazer o que quiser no Brasil, porque a Constituição garante, né? Deveria ter um meio termo também para isso aí, né? A pessoa não poderia também pegar uma arte, uma música, por exemplo, e dizer o que quisesse nela também não. Que aí também já seria baixaria, né? Enfim. Fim da censura, fim da imprensa, você pode se manifestar, você pode, digamos assim, olha só que interessante, ó. Você pode fazer uma greve, você só não pode usar uma máscara para se proteger, para dizer que ali não é você, enfim, aquela máscara ali, ó, escondida. Você não pode sair por aí no meio da rua carregando uma placa dizendo: ah, eu quero, deixa eu ver o que mais, eu não quero mais videoaula, não sei o que. Você não pode mais sair com máscara desse jeito aqui, todo tampado, não. Entendendo? Porque isso aqui é contra a Constituição. Você tem que mostrar o seu rosto. Ah, não quero videoaula não. Pois mostre quem você é. O cara é obrigado a mostrar. Certo? Hoje em dia você é obrigado a usar máscara por causa da pandemia mundial. Mas com relação à Constituição, você não pode tampar o rosto para não se identificar, não. Você tem que sair por aí com o rosto aberto. Tá bom? Você não pode sair por aí com armas, a não ser que exista uma lei para obrigar você a usar armas, enfim. A Constituição ela não é perfeita, por isso existem as PECs, né? A Constituição não é perfeita, por isso existem as PECs. Quando vocês forem ser advogados e juízes, vão ter que entender muito, além de vocês terem que entender de Constituição, vão ter que entender de PECs, né? Medida provisória, né? Provisória, certo? As PECs são projetos de emendas constitucionais. Porque eles esqueceram de colocar lá dentro, sabe o quê? O direito do consumidor, o direito da criança e do adolescente, não foi colocado. Então, tem que ter essas PECs para complementar a Constituição. Quando essas PECs são aprovadas, então elas viram o quê? Emendas constitucionais. Certo? É por isso que elas têm que existir. Medida provisória é quando o presidente toma uma decisão em cima da hora. Essa decisão pode valer por 3 meses. Né? Suponhamos o presidente diga: eu vou agora dar dinheiro para todo mundo, vou dar dinheiro para todo mundo. Aí,
Só que tem que ter a medida provisória. Tem que durar 3 meses, dando dinheiro pro povo. Eita, jogando do avião, joga seja de onde for. Só que essa medida provisória tem que durar 3 meses, certo? Depois, se quiser renovar, renova. Se não quiser, não renova. Certo? A pena de morte ela é proibida, mas a pena de morte no Brasil é proibida. Não pode ter em lugar nenhum estado pode ter pena de morte, porque a Constituição não deixa. Porém, em caso de guerra, ela pode existir. Ainda bem que ninguém nunca declarou guerra ao Brasil. A pessoa, Estados Unidos declara guerra ao Brasil. Aí sim, pode ter pena de morte. Em caso contrário, não pode não. E nela tem os direitos de todo mundo. Tem o artigo 5º, que é o mais importante, né? Tem o artigo 37, que é para você entender como é que um vereador deve proceder. Eu acho que eles nem sabem disso, né? Que é a questão da administração pública e do servidor público. Eles não passam de empregados da gente. Eles não sabem também disso, né? Tem também o artigo 7. Artigo 7, que é bem interessante. Parece até piada o artigo 7. Fala de... todo mundo tem que ter direito a transporte, alimentação, né? Lazer, tudo isso. Só que é difícil ter direito a essas coisas aí no Brasil, né? É muito complicado. É muito complicado. Eu estou só falando de Constituição porque eu acho muito importante. Dependendo do que você for fazer na vida, você tem que saber a Constituição. Aí vai ser um promotor de justiça, tem que saber o que é a Constituição. Vai ser um juiz, tem que saber o que é a Constituição. Não, você é só advogado mesmo, vai ter que saber a Constituição. Não, vou me candidatar com 18 anos de idade a vereador da minha cidade. Aí que você vai ter que saber mesmo o que é a Constituição. Vai ter que ir lá no artigo 37, saber onde é que você se enquadra. Tá bom? Ah, professor, não quero saber dessas coisas não me interessa não. Ai, não, pois os caras que mandam no governo, eles sabem disso. Viu? Por isso que a Constituição não é popular não. Porque o pessoal que manda lá no governo, eles querem que você não entenda mesmo. Sabe por quê? Porque fica mais fácil para eles. Facilita o trabalho deles, né? Então todos nós deveríamos ter uma dessa em casa, gente. Todos nós deveríamos ter. Eu, como professor de história, tenho. E queria que muitos meus alunos tivessem, né? Pois é, isso aí. Então a página 184, ela fala praticamente disso aí. Da nossa querida e maravilhosa Constituição. Não é perfeito? Não é. Sabe por quê? Porque além de ter esquecido de colocar o Estatuto do Idoso, o Estatuto do Adolescente e do Jovem, foi ter que ser criado depois pela ONU, porque não tinha nas Constituições. Ela também tinha que ser revista 5 anos depois. Ela tinha que ser revista, revisada, né, 5 anos depois. Então o que é que acontece? Ela foi revisada, viu? Só que o pessoal esqueceu de colocar a forma de governo lá dentro do Brasil. Então, já que esqueceram, vamos colocar os brasileiros para fazer a escolha, né? Vamos colocar os brasileiros para fazer a escolha. Como é que isso aconteceu? No comecinho da década de 90, 1992, praticamente ali naquele tempo ali, houve uma votação no Brasil todinho para escolher a forma de governo. Ou presidencialismo, parlamentarismo ou monarquia. O Brasil poderia voltar a ser uma monarquia na década de 90. E pouca gente lembra disso. Mas olha só, o pessoal tinha que votar. O pessoal acabou escolhendo o presidencialismo mesmo. Deixa o presidente mesmo, que 4 anos ele vai embora, ninguém precisa mais dele, né? No parlamentarismo, o presidente nem mandava. Quem mandava era um dos ministros do Congresso. Eu acho que seria até melhor para o Brasil, né? Na monarquia, quem mandava seria um rei. Ele ia roubar para sempre, meu Deus. Então, olha só. Então, isso aqui aconteceu no Brasil. O pessoal acabou votando, foi para as urnas votar e escolheu que continuasse o presidente no Brasil. Aí sim, ficou desse jeito que está. Enfim, estamos aprendendo ainda a ser o que nós somos. O que nós deveríamos ser é o que nós estamos estudando, né, gente? Então, gente, olha só, na próxima aula a gente vai falar do governo do Collor, tá? O Fernando Collor de Mello. Na atividade dessa semana eu coloquei umas questões sobre cidadania, sobre Estado, questões que vocês fazem rapidinho. Tem um textinho para você interpretar, para você ver lá o que está dizendo. Não tem nenhuma dificuldade não. Caso tenha alguma dificuldade, entre em contato com o professor tira a dúvida, estamos conversados, né, gente? Vou me despedir por aqui, porque vocês precisam assistir outras aulas. E na dúvida, deixa um comentário. Qualquer observação também, deixa lá um comentário que a gente responde. Tá bom? Tenham um bom dia, meu 9º ano. Estudem pra valer, viu, gente? A vida da gente precisa disso. Tchau.